Vamos lá? Mais um dia de projeções. O que nós vamos ver hoje? Vamos ver sobre as notícias de amanhã. 60 minutos, 12 minutos e 5 mil ticks onde a mágica acontece. Por que nós passamos pelos 60 e os 12 minutos? Porque os tempos maiores são melhores pra gente fazer os nossos estudos e prováveis pontos de suporte e resistência. Por que nós operamos em ticks? Porque ticks refletem volume financeiro. No final do vídeo eu coloco uma playlist para você aprender os 4 setups que o Joseph James utiliza em ticks. Tá bom? Vamos para as noticiazinhas. O que nós temos aqui? Deixa eu ver. Bom, temos CPI. Amanhã temos CPI. CPI, Estados Unidos, 9h30 da manhã. Cara, ele é um grande indicador de inflação dos Estados Unidos. Logo, prestar atenção nesse cara, porque esse cara aqui pode dar uma volatilidade. Então, cara, assim, ó, via de regra, é muito bom a gente operar após 10 horas, né? É o momento em que o mercado tem volume financeiro, tá querendo criar uma direção. Então, é mais legal a gente seguir nessa linha, tá? Então, é 9h30, vamos esperar essa notícia sair, depois a gente vê como é que o mercado tá e a gente vai agir, né? É isso. Vou sumir. Tchau. Tchau. Estamos aqui. 60 minutinhos. Vamos ver o que esse cara fez nos 60 minutinhos. Cara, ontem ele já tinha arrebentado com aqueles suportes ali grandes, pesados que tinham, criou um novo gap. Não temos um novo gap ali, temos 2 gaps, né? E, cara, o mercado, nos 60 minutos, ele deu uma direção muito legal, né? Olha só isso aqui. Uma direção muito boa pra ele voltar pro range e foi negado. Então, sim, média de 200 que separam touros e ursos, tá indicando, sim, esse mercado tá bearish. Apesar dessa média aqui tá em confluência, cara, assim, ó, teoricamente, ele deveria ser atraído para o range. O range continua sendo o quê? Como é que a gente aprendeu? É o magnético, isso mesmo. Estou aprendendo bastante sobre estruturas de mercado e setups do Joseph James. Então, o mercado ele é atraído para esse preço até que haja um breakout pullback. Isso aqui, cara, é um bom indício de breakout pullback. Só que ele não deveria voltar aqui, ele deveria seguir o movimento dele para retestar fundo, fechar gap, blá, 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 e não fez. O índice é desses. Tem que prestar atenção. Teoricamente, também, o que esse cara andou para baixo, ele andaria para cima. O problema é que ele adentrou o range, né? Hoje ele adentrou o range. Tentou chegar próximo da média de 200 e foi negado. Logo, cara, esse pêndulo, ele é meio que resetado, né? Então, se ele for para cima, a gente tem um alvo aí de um pêndulo bem menor. Mais ou menos aqui, tá? Então, aqui a análise macro dos 60 minutos. Eu acho que vale a pena também a gente dar uma passadinha no diário, no FUT. Dá uma olhada. Temos uma briga aí, ó. Ó o megafone, tá querendo voltar pro megafone. Mas deem uma olhada nessa ação que ele fez aqui, né? Negação e negação pra tentar se manter acima da média de 21. Ele tá num limbo entre média de 21 e média de 200, pra dizer assim. Serei touro? Como o JP Morgan falou, com uma média de 145 mil pontos em 2025? Ou virarei o ursinho carinhoso que sempre fui? Eis a questão. Eis a questão. Vamos lá pros 12 minutinhos. 12 minutinhos, cara, é isso aqui, ó. Complexidade, abrindo um gap legal, deixou esse gap aí aberto. Temos aquele outro gap lá embaixo. E aquele movimento que ele fez de ontem para baixo, que eu imaginei, ele tinha parado aqui, tinha replicado ele para baixo. Não, ele fez um pullback muito maior, rompeu aquele topo e veio para cá. Então, cara, os pontos onde pode haver um choque, como diz aí um outro youtuber, provavelmente seriam nessa região aqui, pra gente comprar e vender. E estou sim inclinado para um movimento de breakout pullback. Sim. Porque aqui ele tenta adentrar, e bem verdade, inclusive esqueci de fazer isso, e vou fazê-lo agora. Bem verdade que ele também resetou esse pêndulo aqui. Então, se ele for pra cima, efetivamente, que eu acho difícil, mas ele pode ir, ele não vai andar mais do que esse pêndulo aqui, ó, que ele acabou de resetar. Logo, meu sonho aqui, de verdade, é que ele abrisse num gap de alta e já fechasse essa bagaça aqui. Abre um gap de alta e fecha esse cara aqui. Daqui, ele abre o bico, estoura o motor, chama compradores e vai lá no fundo. Chega próximo dessa região, fecha esse gap aqui também. Bem simples. Bem simples. E a gente espera pelo movimento. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair da notícia. Vamos ver o pós-CPI amanhã pra gente ter uma ideia do que vai acontecer. E aí aqui, ó, isso aqui é um grande indício também que eu chamo muita atenção. Eu pinto essa média aqui e aí as pessoas perguntaram como é que pintava. Eu fiz até um vídeo mostrando, a gente não pode confiar, cara. Porque ela falha. Aqui nós temos a confluência das 3 médias, ó. 17, 21 e 200. Nesse tempo gráfico de 12 minutos. E aqui indica que virou bullish, vamos lá, estilo S&P, tchau. Não deu nada. Não dá. Quando tu entra, isso aqui é só pra te dar uma segurança no movimento, entendeu? Pra tu olhar e falar assim, bom, vou seguir nesse movimento ou não vou? Mas não é indício de segurança nenhuma, de que mudança da média, não. Faz o setup de acordo com estruturas de mercado. Então vamos lá. 5 mil ticks, onde a mágica acontece. E aqui, meus amigos, eu vou fazer uma pausa, porque se você está nesse vídeo até agora, é porque você gostou do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, por favor, dá um like, dá aquele joinha. Me ajuda demais, me motiva. Se você gostou demais, cogite a possibilidade de se inscrever no canal
E vem comigo nesse fantástico mundo da renda variável. Feito meu jabá. Vamos ver o que os 5 mil ticks nos reserva. Cara, complexidade sempre, né? Sempre. Mas é aquilo que a gente tava conversando ali nos outros tempos gráficos. Por isso que eu gosto de ver eles, né, cara? Porra, tá fazendo aí. Por isso que eu gosto de ver eles. Porque aqui a história acontece muito mais rápido, né? A história é muito mais violenta. Então temos aqui o magnético. Temos dentro do magnético, olha que lindo, dentro do magnético a média de 200 passando ali. Pra separar os touros e os ursos. Ok? Logo, temos um gap. E temos aquele outro gap lá embaixo, lembram dele? Lá do dia 23 de maio, aniversário da minha irmã. Agora esse cara resetou. Vendo? Teoricamente ele deveria ir até lá até que haja um breakout pullback. Eu acredito que esse teste que ele fez aqui foi uma tentativa de breakout pullback. Só que compradores estão muito fortes na parada. E a gente viu, né? Inclusive na live, eu falei sobre os dois movimentos que geralmente ele faz. Ele fez isso aqui, e, cara, depois ele vem pra baixo, mas ele vem muito lento e violinando cada entrada que tu tenta fazer. Então, sempre oriento fazer operações na parte da manhã. É ali que o jogo acontece. É ali que tem volatilidade, volume financeiro. É ali que todo mundo se interessa. Depois, cara, essa regiãozinha aqui começa a ficar muito perigosa para operar. Tá? Aqui, eu gostaria, como eu falei antes, que ele abrisse num gap de alta e já fechasse esse movimento medido aqui que ele tem. Queria muito que ele fechasse esse cara aqui, ó. Porque daí ele mata essa sessão aqui, mata a última tentativa de compradores virarem efetivamente o mercado para bullish e testa a média de 200. Isso aí vai ser um grande indício para mostrar pra gente se esse mercado realmente vai seguir em alta ou vai abrir o bico de uma vez só. E aí, se ele abre o bico aí, bom, temos duas possibilidades claras, né? Ele pode chegar nesse ponto aí, pode entrar num range eterno de uma mente sem lembranças que a gente já conhece, fazer um novo range para depois gerar um movimento para algum lado. Mas também, ele pode simplesmente abrir o bico. Ele pode tentar mais um ataque mais no alto, por exemplo, nessa regiãozinha aqui, cadê? Que é uma mais alta, vocês não estão vendo aqui assim, ó. Tem uma regiãozinha de provável prior swing, né? Ele pode tentar ir lá em cima desse cara aqui, voltar, aí mais um pouco, tentar voltar e dizer que efetivamente vai virar bullish, bem em cima da média de 200, e abrir o bico. Com o quê? Com um crown reversal. Nada mais é do que duas falhas compradoras abaixo da média de 21. Logo em seguida vem um candle bem grandão, dizendo que o mercado vai continuar muito bullish, muito dos touros. E aí, abre o bico e vai lá embaixo, faz um movimento lindo, direcional, faz o ciclo do price action, que é o que a gente busca. Esse seria o meu sonho. Mas se ele não fizer isso, e ao invés disso ele abrir um gap de baixa e fechar o gap, abrir um gap de baixo e fechar esse gap aqui, a gente tem alguns priors aqui, ó, importantíssimos, onde esse mercado pode fazer provável ataque pro alto. E aí a gente pode ficar de olho nele. Chegar nessa região aqui e começar a fazer o quê? Buy highs. Né? Exatamente como ele fez aqui. Porque ele veio em V, né? Bem perigoso. Bem perigoso. Mostra uma incerteza do mercado. E aí aqui, nessa região, depois de fechar esse gap, voltando com uma certa força pro alto, a gente pode apostar. Ele pode querer essa região aqui, do movimento medido. Para, enfim, encerrar o movimento dos touros. Sacou? E essa região é importante por causa desse fundo, né? Ele pode fazer um fundo triple E. Geralmente quando ele faz isso aqui, ele perde um pouco, fecha esse gap, ele simula que ele vai cair, atrai todo mundo, e aí ele começa a vir aqui, ó, numa violência. Vai lá em cima. E aí o legal seria ele fechar aqui, e aí daqui, de novo, repetition, a gente vem na trap daqui pra ele fechar aquele cara lá de baixo lá. Ele vai querer atingir esse ponto. Entendeu? Pra mim, o mercado é bearish total. Bearish. Qualquer movimento bullish que tá aqui acontecendo é pullback. Sempre vai ser isso. E mais ainda, observando aqui, ó, nos ticks aqui a gente consegue ver bem. Eu vou afastar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Esse cara aqui foi o último movimento lá em 23 de maio, um movimento direcional legal. Depois, cara, olha isso. É só capote. Capotada. 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 Aí ele faz um pullback. Pode fazer outra perna aqui, mais um pouquinho? Pode. Ele pode chegar até nesse cara aqui. A gente vai acompanhar ele. Mas ele pode parar aqui. Capotar de novo. E é isso. Sempre com traps. Sempre com traps. Sempre observando os pontos. Não existe fórmula mágica. Tudo que a gente vai fazer aqui é observar o quê? A média de 21. A média de 21 vai ser o nosso principal indicador. Depois desse aí, da média de 21, a gente vai olhar aqui, ó, o reloginho da montagem dos candles. Esse reloginho, se ele começar a funcionar que nem um cronômetro muito rápido e montar os candles muito rápido, cara, esse é o ponto. Esse é o ponto em que o volume financeiro apareceu. E esse indicador é indicador ao vivo. Ele não tem delay. Basicamente é isso. Aí amanhã, quem quiser participar da live aí, eu vou estar fazendo essas operações aqui on the line. E lembrando que é aquela história do ciclo do price action que o Joseph James sempre fala. Ele começa sempre com ou duas falhas, para depois fazer um pullback, para depois fazer um setup de força,
para depois fazer uma trap e seguir um movimento. Ou ele começa com uma trap, um crown reversal, acelera, faz outra trap, faz um pullback, faz um movimento de força, arma outra trap para encerrar o movimento, encerra o movimento. Então esse cara faz, isso aqui é o ciclo do price action, isso aqui geralmente é sempre o que o mercado faz em ticks. Ele começa com, opa, errei aqui. Ele começa com duas falhas da venda, depois ele faz um pullback, depois ele faz força, depois ele faz uma trap, ou ele começa com um crown reversal, depois ele faz uma trap, depois ele faz um pullback, depois ele faz força, e ele encerra o movimento dele com uma trap. E é isso, cara. Isso aqui é um ciclo que se repete o tempo inteiro. São padrões, por isso que a gente opera em ticks. Porque essas operações aqui ficam mais claras em ticks. Esse setup funciona melhor em ticks, não em minutos. Essa é a grande diferença. Tá bom? Muito obrigado. Tudo bem. Amanhã tem mais. 9h10. Eu abro a livezinha. Vem comigo. Fazer as operações comigo, entender o que esse cara faz. É um setup fantástico. Valeu? E tchau.